Nosso trabalho final da disciplina de Saúde e Sociedade 4 é sobre o perfil epidemiológico dos diabéticos em Alagoas, sendo o trabalho feito por mim, Uni Vitória, e por Vitória Gabriele. Aqui nós temos um breve sumário da nossa apresentação, composta por introdução, objetivos, método utilizado, resultados obtidos e referências utilizadas. A pergunta principal do nosso estudo foi: qual o perfil epidemiológico dos diabéticos em Alagoas, sendo a problemática analisada a alta prevalência do diabetes mellitus, com impacto significativo na saúde pública, o crescente número de casos em regiões com maior vulnerabilidade social, como Alagoas, a escassez de dados epidemiológicos regionais atualizados sobre a população diabética, a dificuldade no planejamento de ações de prevenção e controle adaptadas à realidade local e a necessidade de subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficazes. Trazendo uma contextualização do diabetes mellitus, nós temos que o diabetes mellitus é uma doença crônica com alta prevalência, a qual está associada a complicações graves, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal e neuropatias, que aumentam o impacto sobre o sistema de saúde. E que no Brasil essa situação é ainda mais preocupante em estados que enfrentam desigualdades sociais e dificuldade no acesso à saúde. Já em Alagoas, especificamente, a falta de dados atualizados sobre o perfil dos pacientes diabéticos compromete o desenvolvimento de estratégias de saúde públicas eficazes. Sendo assim, compreender a doença e como ela se distribui, quais fatores estão associados a ela, é fundamental para melhorar a prevenção, controle e assistência aos pacientes. E o nosso estudo visa exatamente isso, tentar preencher essa lacuna e apoiar a criação de estratégias de saúde mais adequadas à realidade do Estado. Visando complementar a informação já dita anteriormente, nós trouxemos aqui uma fala da ex-diretora-geral da OMS, Margaret Chan, na qual ela fala que a informação é o primeiro passo para empoderamento em saúde. Como objetivos, nós temos o objetivo geral de identificar o perfil epidemiológico do diabetes mellitus, considerando as características populacionais em Alagoas. E como objetivos específicos, identificar a incidência do diabetes mellitus na população alagoana, analisar a distribuição do diabetes mellitus entre os municípios do estado de Alagoas e avaliar a ocorrência de complicações e comorbidades associadas ao diabetes mellitus. Falando um pouco sobre as variáveis utilizadas, nós utilizamos, para identificar a incidência do diabetes mellitus na população alagoana, a variável de número de pacientes com CID-10 para diabetes mellitus com toda a população, com todas as idades. Para analisar a distribuição da incidência de diabetes mellitus entre os municípios do estado de Alagoas, nós utilizamos como variável o município de residência. E, por fim, para avaliar a ocorrência de fatores associados ao diabetes mellitus, nós utilizamos como variáveis o diagnóstico principal, as comorbidades associadas, a idade, o sexo e a raça. Sobre a metodologia, o estudo trata-se de um estudo epidemiológico transversal. O objetivo dele é traçar um perfil epidemiológico de indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus no estado de Alagoas, tomando como base o número de internações ocorrentes no estado. É um estudo observacional, uma vez que essa abordagem permite identificar a distribuição dos casos de diabetes segundo sua morbidade e variáveis demográficas, temporais e geográficas. A nossa pesquisa foi baseada em dados secundários extraídos do DataSUS, mais especificamente do CISUS, que é a plataforma de morbidade hospitalar do SUS. Fizemos um recorte temporal dos dados secundários de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2025. O ano de 2016 foi escolhido por conveniência para fazer esse recorte de 10 anos de registros disponíveis no banco de dados. E o último ano que foi respaldado na base de dados foi de 2025, justamente fevereiro. Por isso essas datas. E por tratar-se de um estudo com dados secundários de domínio público, sem qualquer identificação de indivíduos, essas pesquisas estão isentas da submissão do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a resolução de número 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. O que pretendemos fazer foi traçar um perfil epidemiológico de indivíduos
diagnosticado com diabetes mellitus no estado, tomando como base esse número de internações ocorrentes, e extrair esses dados da plataforma da Tabnet e organizá-los numa planilha Excel. Nós vamos apresentá-los em frequência absoluta e relativa, disposta nessas tabelas e gráficos, visando facilitar a interpretação de achados. Nós vamos traçar agora como foi feito passo a passo da metodologia. Nós entramos no DataSUS, mais especificamente no Tabnet, e lá entramos no dados de morbidade hospitalar do SUS. Nessa plataforma inserimos essas informações e com isso detalhamos todas as nossas variáveis. Inserimos as variáveis de idade, raça, cor, município de residência dos pacientes e ano de notificação, justamente com o recorte temporal que utilizamos. Nós tivemos que, como resultado dos municípios, como esperado, Maceió está em primeiro lugar, seguido de Arapiraca e Coruripe. Na faixa etária, nós tivemos que de 60 a 79 anos foi o grupo mais especificado, logo depois de 60 a 69 e 70 a 79 anos. De cor e raça, a predominante foi a parda, seguida pelos brancos. O sexo, majoritariamente feminino, logo após o masculino. O ano de notificação, o maior foi 2017, logo após 2016 e depois 2019. Essas aqui são nossas referências. Obrigada.